Fala pessoal, vídeo novo para o nosso canal, o canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Lógico, se esse conteúdo for de bom agrado para as suas pesquisas. Pessoal, estamos aqui em mais uma aula sobre análise narrativa, a leitura de um método. E a gente vai continuar hoje observando cada capítulo desse livro e a gente vai trabalhar hoje a ideia do autor. Autor, narrador e leitor. Autor real, autor implícito, leitor real, leitor implícito, leitor ideal e narrador. Narrador homodiegético, intradiegético. Hoje a gente vai entrar no mundo da análise narrativa. Antes de começar a aula, vamos para a vinheta. Boa, muito bom. Vamos aqui já seguir o fluxo da nossa pesquisa. Vou estar apresentando aqui na sala, né, o nosso livro, que é o livro que a gente vai fazer a nossa leitura. Então, vamos aqui fazer a nossa análise. Então, eu desejo para você um bom dia, né, boa tarde, uma boa noite, a hora que você for assistir esse vídeo. E com certeza, a sua leitura da Bíblia será muito mais melhor quando você partir desse método de leitura, com esse tipo de análise. Então vamos aqui para o livro, né? Está aqui o livro para ler as narrativas bíblicas, iniciação à análise narrativa, Daniel Margorá e Ivan Boquim. Aqui são dois grandes teólogos e também são especialistas em análise narrativa. E vamos para o livro, né? Espera aqui, rapidinho. Opa, chegou, né? Tá aqui, né? Vou aumentar, dar mais um zoom para que vocês venham, para que vocês também venham junto comigo fazer essa leitura. Então tá aqui, espera aqui, né? E agora vamos para a leitura. Narrador e narratário. O esquema de Jacobson nos faz ver a função de que se revestem nos dois polos da comunicação: o emissor da mensagem, o destinador, e aquele que recebe, destinatário. Na análise narrativa, denominamos narrador, aquele que conta a história. E o narratário é aquele que toma conhecimento pela leitura. O narrador é, retomando a mera imagem de Gerry Guenet, a voz, que conta a história, o guia, o leitor da narrativa. Aí ele vai dizer uma coisa bem interessante, ó. Aqui, espera aqui, né, ó, aqui. O narrador pode estar explicitamente presente na história que ele conta, né? Por exemplo, encontrei esta manhã um homem que, no caso da autobiografia, o narrador se torna o próprio personagem principal da história que ele conta. Então o que acontece? Existe os narradores, que é chamado narrador em primeira pessoa, narradores em terceira pessoa. Como o próprio Gerard Guenet, que é um dos maiores, foi um dos maiores analistas, né, da análise narrativa, ele vai dizer que o narrador, ele é o guia, é que vai levar o leitor a ter uma leitura melhor daquela narrativa. Então, o narrador seria um personagem, né, que o autor do texto ele cria. Quando nós falamos de análise narrativa oriental, era a maneira deles contar os seus contos, contar as suas lendas, suas fábulas, suas narrativas. Então, eles escolhiam esse tipo de literatura para poder passar para os seus ouvintes, no caso, o leitor, no caso,
aquele que vai receber a sua narrativa, aqueles que vão ouvir as suas histórias, né? Chamado de história contada, né? History, né? Em inglês, né? Ou seja, não história com H maiúsculo, não história no sentido moderno, entendeu? Mas a história dentro da sua narrativa, daquilo que ele queria passar dentro da sua ideologia, entendeu? E como o mundo antigo, as pessoas entravam muito mais na imaginação, na imagética, no mundo da fábula, no mundo das narrativas ficcionais, entendeu? Ou seja, quando eu falo narrativas ficcionais, eu falo toda essa narrativa passou-se na mente do autor. O autor foi criando todo desde o enredo, escolher o personagem, o espaço geográfico que ele escolhe, entendeu? Para fazer a sua narrativa fluir para o leitor. Ele tem um destinador, né? Ele destina para os seus leitores. E mais na frente a gente vai mostrar os tipos de leitores. Então, isso aqui é algo bem interessante para a gente entender. E o narrador, ele não tem somente uma função, pessoal, de narrar história, mas também ele tem a função de dar ações aos personagens. Você entendeu? Então vamos continuar aqui nossa leitura, né? Outra coisa bem interessante aqui, ó. O narrador onisciente e confiável. No momento em que o leitor se engaja na leitura, ou melhor, no momento em que o leitor toma o posto do narratário, implicitamente se estabelece um contato entre um e outro. O narrador e narratário se ligam na operação da leitura, de que é feito esse liame. Tomemos, por exemplo, o livro de Jó, a primeira frase. Havia na terra de Ur dos Caldeus, né, um homem chamado Jó. Né? Era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se mantinha longe do mal. Que afirmação incrível pode-se realmente pretender que alguém sem reserva, de exceção, o tema Deus que se afaste do mal. Ora, esse enunciado inicial desempenha um papel capital na dramática do livro de Jó. Seu protesto contra a desgraça que sofreu encontra fundamento na integridade da sua vida. Contudo, continua com um diálogo na corte celeste entre Deus e Satã. O que o autor quer dizer aqui, ó? Né, para a gente voltar aqui, para a gente entender, né? O narrador onisciente, ou seja, o narrador ele não é somente um guia de leitura, ele não é somente aquele que dá ações aos personagens, mas ele também é onisciente, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todos os pormenores da narrativa. Por quê? Porque é um personagem que foi criado pelo autor para que ele mostre que ele sabe todos os feitos da narrativa. E aqui ele deu exemplo, no caso de Jó, que ao mesmo tempo que Jó é um homem íntegro, temente, reto, né, perante Deus, né? Ou seja, como é que o narrador sabia toda essa complexidade de Jó? Como é que Jó era assim? Entendeu? Ele sempre andou com Jó? Entendeu? Ele sabe desde o nascimento de Jó? Não. Mas por quê? Porque isso é uma narrativa, pessoal. Então, o autor, ele cria suas narrativas, como eu expliquei, ele cria o seu enredo, ele cria todos. É ele que dá voz aos personagens, é ele que dá intenção para os personagens, é ele que dá vida para os personagens. Por isso que ele sabe tudo o que acontece entre os personagens. Por isso que isso não pode ser considerado uma história real, porque uma história real você não sabe os pormenores. Entendeu? A mente do autor, como é que o narrador, ele sabe que Deus estava na sua corte celeste e apareceu Rassatã. Em que período aconteceu isso? Em que mundo aconteceu isso? No mundo metafísico? No mundo físico? Entendeu? Ou seja, isso demonstra que o narrador, ele é onisciente e ele é confiável no sentido da narrativa, porque ele sabe de tudo. Então ele sabe realmente a intenção daquele personagem dentro
da narrativa. Por exemplo, quando Jesus começa o seu ministério, né, que ele vai para o deserto, né, lá para ser tentado no deserto, ele passa 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, e a narrativa vai dizer que Satanás leva Jesus para um alto monte, e lá ele mostra todos os reinos. Aí a questão é, qual é a testemunha ocular que viu isso? Entendeu? Alguém estava com Jesus vendo isso? Não, pessoal. Isso aqui é uma narrativa. Isso aqui é uma teologia. Você entendeu? Quem sabe disso? O leitor do texto. O autor do texto, quer dizer. É ele que sabe. Porque ele está trabalhando dentro da imaginação dos seus leitores. Então, aqui para você entender. Então, o narrador é onisciente, ele é confiável, ele é Deus. O narrador é Deus, ele sabe de tudo. Deus no sentido que ele é onisciente, onipresente, onipotente dentro da narrativa. Ó, as instâncias narrativas. De que se fala quando se fala de autor ou de leitor? Já evocamos o fato de que o narrador não deve ser confundido com o autor, mas é preciso agora refinar a abordagem, pois sobre esse ponto, a análise narrativa oferece uma contribuição absolutamente original. Né? Colaboração do leitor. Essas primeiras observações sobre a relação narrador-narratário nos fazem aflorar um vasto campo de reflexão, que pode ser resumida na seguinte questão. Estou aqui, tá, pessoal? Ó. Se nutre a colaboração entre o narrador e o narratário, pois o narrador tem certamente necessidade do narratário para a decifração da narrativa. Ele o guiará nessa operação, ele o ajudará, ele emitirá sinais de compreensão, ele lhe fornecerá no tempo desejado a informação buscada. Ao lado do papel narrador, escreve-se no texto, subtendido o papel atribuído ao leitor. Certos narratólogos falam a respeito disso, uma intenção entre o texto e o leitor. Paul Ricoeur, outros como Humberto Eco, falam da cooperação do leitor. A quem cabe a iniciativa que acontece quando alguém compõe uma narrativa. O senhor X, por exemplo, digamos Vitor Hugo, redige um texto tendo em vista um círculo de leitores, os futuros leitores do seu romance. Chamaremos Vitor Hugo de autor real e o círculo de leitores a quais ele destina sua obra de leitores reais. Aqui, pessoal, vou explicar para vocês, disso que eu entendo, que é muito importante sobre isso aqui. Quem é o autor real, né? E quem é o leitor real? O autor real é aquele que quer fazer a sua literatura. Ele quer fazer a sua narrativa. Então nós damos o nome dele de autor real. Só que essa pessoa que quer criar essa narrativa, ele já tem um grupo formado na sua mente, que chamamos eles de leitores reais. Ou seja, ele já sabe, por exemplo, que a sua comunidade lá já vai ter leitores esperando a sua narrativa, a sua obra, a sua composição narrativa. Então, se é um romance, vai ter leitores que gostam de romances, como aqui no exemplo que ele deu. Então, o autor real é aquele que cria a narrativa. E quem são os leitores reais? Aqueles que vão receber a narrativa. Você entendeu? Desses leitores reais, muitos vão gostar da narrativa, outros não vão gostar da narrativa e outros não vão compreender a narrativa. Você entendeu? Que é a coisa mais normal quando você escreve um livro. Vai ter pessoas que vai gostar, tem pessoas que não vai gostar e tem pessoas que não vai chegar ao entendimento daquilo que você escreveu. Então, nós temos aí o autor real e o autor e o leitor real. Uma coisa bem importante que ele fala aqui, o autor real não é então a personalidade, o grupo redator do texto. O leitor real é o indivíduo ou a coletividade para quem o texto foi inicialmente destinado. Mas o autor real e o leitor real são personagens históricos, fora do alcance do leitor ou da leitora, que abrem o livro.
Eles existem fora do texto, independentemente do texto, e não podem ser reconstruídos, a não ser por via de hipótese histórica. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, por exemplo, nós vamos pegar os evangelhos. Nós não sabemos quem foi que escreveu os evangelhos. Há hipóteses que foi Mateus, um discípulo de Jesus. Há hipóteses que foi algum pai da igreja. Há hipóteses que foi um grupo de autores. Então, há várias hipóteses. Só que não tem como a gente bater o martelo, porque ele não deixou nada, historiograficamente falando, e nem os leitores, quem foram os primeiros leitores. Nós deduzimos. Né? O texto de Mateus foi escrito possivelmente em Antioquia. Ou se foi escrito em Antioquia, então uma comunidade de Antioquia. Esses leitores estavam lá. Havia necessidade de criar teologia nas comunidades cristãs primitivas. Então isso aqui é muito, muito interessante. Entendeu? Então a gente vai saindo dentro do escopo narrativo para entrar na hipótese histórica, né, que são hipóteses, né? No caso da leitura bíblica, a reconstrução dos autores e leitores reais é a grande empreitada realizada pela crítica histórica. Nessa investigação documentária, ela se esforça por imaginar, a partir do texto, quais foram os círculos redator da obra do deuteronomista, no caso, por exemplo, o Antigo Testamento, e o autor destinatário dos evangelhos, bem como os escritores e os leitores de Apocalipse de João. Ora, o resultado dessa investigação bibliográfica é, no mais das vezes, ilusório e por falta de certeza. Ou seja, pessoal, não adianta você somente se debruçar em métodos historiográficos, né? Estudar o MHC, o método histórico crítico, porque muitas vezes vai te levar você a uma ilusão, porque você não vai saber. Olha hoje os grandes debates sobre Jesus histórico. Existiu? Não existiu? É hipótese? Qual é a plausibilidade, a possibilidade dele ter existido? Ou seja, vai ser um assunto sem fim. Vai ser um assunto sem fim. Então é por isso que eu quero que você entenda que quando você se preocupa com a análise do texto, quando você se preocupa com as narrativas, estudar as narrativas, quem é o leitor real, quem é o leitor implícito, quem é o autor real, quem é o autor implícito, o leitor implícito, para você entender como a narrativa ela vai se desdobrando, né? Autor implícito. Há um aspecto do autor que não depende nem da hipótese e nem da conjectura. O traço que ele deixa na escrita do texto. Um autor de fato está intrinsecamente presente em sua obra por suas escolhas de escrita. Se para a crítica histórica o autor é, antes de tudo, uma personalidade, cuja vida se trata de conhecer, a análise narrativa desenvolve a noção de autor e ele distingue em suas abordagens. De um lado, ao autor real, fora do texto, o ser de carne e osso, cuja personalidade, né, entre aspas, se tratando dos autores bíblicos, em grande parte nos escapa aos narratólogos que não se interessam por ele. Por outro lado, há o autor, né, o autor tal, reconstruído não por haver hipóteses, né, que ele vai explicar aqui, como eu já expliquei, né, sobre essa grande questão, né? Como está envolvido na obra por suas escolhas narrativas. A análise narrativa o nomeia de autor implícito, né? O que é o autor implícito, né? O autor real a gente não sabe quem é, beleza? É a pessoa histórica. É lá, é por vias historiográficas, é por hipóteses históricas que nós podemos deduzir. Já o leitor implícito, ele pode ser encontrado dentro da narrativa. Mas, Mago, como é que eu sei que o autor está implícito na narrativa? Eu estudei bastante isso. Quando a gente vai chegar lá, quando a gente vai falar sobre glosa literária, né, quando o autor lá ele se intromete no texto, entendeu? Vou dar até aqui um spoiler. Por exemplo, João 3,16. Né? Todo mundo acha que é Jesus que está falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, na verdade, ali não é o personagem falando, ali é o autor. O autor entrou na glosa, ele se meteu na literatura, ele quis explicar algo. Olha, por que eu tenho que morrer? Para que vocês tenham a vida eterna.
Então é essa que o autor, ele se intromete no texto para explicar isso. Então o autor implícito é todo autor em que a sua ideologia está no texto. Por exemplo, o autor poderia ser muito bem um judeu, entendeu? Lá da sua época, está dentro de um contexto religioso judaico, mas escreveu uma narrativa cristã. Você entendeu? Ele escreveu uma narrativa cristã. Realmente, de fato, esse autor, ele é um cristão? Às vezes sim, às vezes não. Porque é tudo na imaginação dele, está tudo na imagética dele. Você entendeu? Então, são aqui hipóteses. Está aqui esse né, para vocês aqui entender, tá? Deixa aqui, ó. Autor real, ele faz o quê? Cria o texto. Leitor real recebe o texto. Autor implícito é aquele que eu expliquei. Ele está implicitamente na narrativa, se intrometendo na narrativa, colocando a sua ideologia. O narrador, pessoal, o personagem que ele criou para contar a história. Então ele cria a história. Né? O autor cria a história e o narrador conta a história. Só que esse narrador também ele é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente no texto. Ele é um ser divino, ele é Deus dentro da narrativa. A narrativa, o narratário, né? É muito difícil alguém criar uma narrativa sem ter um grupo de leitores já para quem ele mande. Ele não vai fazer do nada. Não, vou fazer aqui do nada, não tenho o que fazer. Eu vou aqui criar essa narrativa para me mandar para um grupo de pessoas que eu não sei, entendeu? Não, ele já tem um grupo bem distinto da mente dele. Ele já tem para alguém mandar essa narrativa. Então tem o narrador, o narratário, né, que é esse processo de transição, que é o que vai chegar na mão de quem? Do leitor implícito. Veja que aqui, ó, desse primeiro aqui, ó, aqui nós temos o leitor real. E aqui nós temos o leitor implícito. Então, quem é o leitor implícito, mago? Opa, ele recebeu a obra, ele gostou da obra, e agora vem a magia, né? Ele vem a magia. Ele gostou tanto da retórica do autor que ele agora acredita que essa narrativa, que é ficcional, que só existiu na mente do autor, entendeu? E toda aquela sua ideologia, ele tem agora como uma história real, entendeu? Ele agora acredita que aquilo ali não foi uma ficção, entendeu? Aquilo aconteceu historicamente, ao ponto agora dele chegar e dizer, não, isso é verdade, o que esse narrador está falando. Isso é verdade, o que o autor. Você entendeu? Vamos pegar um exemplo. Morte e ressurreição de Jesus. Entendeu? Pessoas morrem e ressuscitam, passam 3 dias e ressuscitam. Historiograficamente não tem como você comprovar isso. Mas, quando o leitor implícito ele leu a narrativa e ele acreditou que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, ele tem isso como uma verdade. Então ele é sempre o leitor implícito, ele sempre está, ele está dentro da narrativa, entendeu? Ele faz parte agora da narrativa, ele está intrinsecamente ligado na narrativa. Ou seja, esse autor aqui, né, autor real, autor implícito, né, que é o mesmo, tá, pessoal? Só que, como eu expliquei, esse autor implícito aqui, ele pode ter uma ideologia diferente do que essa pessoa de carne e osso tem. Como eu expliquei, pode ter sido um judeu, um judaizante, que escreveu uma obra cristã. Porque esses caras são experts, são profissionais para criar essas narrativas, para contar essas histórias. Entendeu? Os autores cristãos, os autores dos evangelhos, não eram pessoas despreparadas, não, eram pessoas com uma oratória muito forte. Você entendeu? É igual eu, é igual a mim, né? Quando eu vou aqui fazer esse vídeo, eu tenho minhas deficiências, né? Preciso melhorar muita coisa, mas eu tento
A minha retórica tem que ser boa para que você entenda. O meu linguajar tem que ser acessível para que você entenda, por ser um método novo, uma análise nova, né, uma ferramenta nova de como você lê os livros, o livro da Bíblia, ou qualquer um outro livro. Então eu tenho que fazer você entrar no meu mundo, entendeu? E aceitar e você dar o like. Não, gostei que o Mago explicou. Mas vai ter pessoas que vão dizer, não gostei, isso aqui não serve, eu prefiro o mestre histórico crítico, eu prefiro o mestre gramatical, beleza. Mas eu tento ser o melhor bastante de tentar explicar para você todo esse processo. E eu tenho que exigir de mim uma boa retórica, tenho que exigir de mim uma, uma sequência lógica para que você venha entender. Então tem a história contada, né, que é a narrativa, e a redação. A redação aqui, ou seja, por exemplo, nós temos redação inicial, redação final, ou seja, como são histórias contadas, vamos pegar o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o universo de Mateus. O universo de Lucas já é um universo diferente. Já são os leitores de Lucas. O de Mateus não serve para o de Lucas. O de Lucas não serve para o de Mateus. O de João não serve para o de Lucas. Porque são os autores, eles têm aquela sua ideologia para aquele tipo de leitor. Não é algo universal. Ele não está pensando em algo universal. Ele está pensando na sua comunidade. Ali no primeiro século. Ou no segundo século. Entendeu? Então, assim, o que Mateus vai produzir é dentro do universo de Mateus. Por exemplo, Jesus em Mateus vem de quem? De Salomão. Jesus em Lucas vem de onde? Vem de qual semente? Vem de qual genealogia? De Natã, irmão de Salomão. Então você vê que são pessoas com ideologia totalmente diferente no que tange a genealogia de Jesus. Por exemplo, Evangelho de Mateus. Jesus morre, ressuscita e volta para onde? Para Galileia. Passa 40 dias lá, né? E depois vai para onde? Vai subir para os céus. No Evangelho de Lucas, ele fica em Jerusalém. Você entendeu? Para que vocês entendam. Então, assim, não possa ser que no livro de Mateus você tenha 2 ou 3 autores. Porque não existe livro, existe textos, existem narrativas. Você entendeu? Então, possivelmente, você pode ter tido 3, 4 autores. Você entendeu? Mas que com uma ideologia no que tange aquela comunidade de Mateus. Tá bom? Então, aqui ele falou o autor implícito e o narrador, né? Que é a voz, a gente já sabe, né? Tá aqui, ó, o autor implícito, tá? Tudo aqui, ó. Ele tá sentado aqui na sua escrivania, criando a sua narrativa. Você entendeu? Ou seja, aquilo tá saindo da cabeça dele, entendeu? Então, assim, o livro tá aqui, ó, leitor implícito, entendeu? Ele tá lendo aqui, ó. Entendeu? Você vê aqui, pessoal, ó. O autor tá aqui escrevendo a sua narrativa, tá vendo? E o leitor tá aqui, ó. Você entendeu? Vamos dar uma coisa bem interessante, né? Vamos, por exemplo, aqui, esse autor aqui, ele escreveu aqui, isso aqui é bem legal. Vamos pegar, por exemplo, o autor lá do livro do Deuteronômio, Números, Levítico. O autor vai dizer, olha, você tem que usar uma barba longa, porque a barba longa é um sinal que você tem uma aliança com Deus. Esse leitor aqui, ó, no caso aqui eu estou só fazendo aqui a analogia. Ele é uma pessoa que não costuma ter barba grande. Aí ele leu aqui agora essa narrativa que o autor escreveu, ele vai dizer, rapaz, então quer dizer que eu tenho que deixar minha barba crescer para que eu possa ter um compromisso com esse ser divino. Então o que ele faz agora? Ele acredita naquela narrativa e ele passa agora a fazer o que agora? Usar a barba. Você entendeu? Você vê o poder da retórica. Narrativas criadas há 3.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, há 2.500 anos atrás, até hoje a retórica do cara é tão boa que ele consegue ainda pessoas para acreditar. Isso é a força da religião, isso é a força do poder
da oratória. Entendeu? Leitor implícito, né, como eu expliquei, visto que as leituras pragmáticas características por uma transferência de atenção do polo do autor para o polo do leitor. Seria-se de esperar que a análise narrativa refizesse particularmente a definição do leitor. Foi o que aconteceu. A orientação das ciências literárias e a direção de uma pragmática de leitura e o advento da era do autor complicaram terrivelmente essa noção. Teoricamente, a noção de leitor implícito se junta simetricamente à de leitor, à de autor implícito. Essa mesma dualidade de real e implícito se impõe aqui. O leitor real designa tanto o leitorado visado pelo autor real ao escrever, né, quanto aos leitores diante do texto. O leitor implícito, né, fala de leitor virtual. É para saber, leitor virtual no sentido que ele tem potência de mudar a sua perspectiva, né? Para saber mais sobre as diferentes definições possíveis de leitor implícito, pode-se reportar ao capítulo 9 e a gente vai chegar lá, né? Então tá aqui, pessoal, estou acabando já aqui mais essa aula, que eu quero que vocês entendam, né? Então, definições, autor real, personagem histórico, individual ou coletivo, responsável pela redação da narrativa, como tal, não emerge no campo da narrativa. Leitor real, figura individual ou coletiva. Narrador, voz, narrativa. De onde emana a narrativa, o que conta. Narratário, figura textual ao leitor, instância narrativa. Autor implícito, imagem do autor como se revela na obra, por suas opções de escrita e pelo desdobramento da estratégia narrativa. Uma coisa bem interessante aqui, ó. Todo mundo achava que o livro de Isaías era somente um autor. Só que eles começaram a observar que não, existe no livro de Isaías, né, escritas diferentes, ideologias diferentes. Então, eles chegaram a uma hipótese de que o autor de Isaías eram três. Né? Poderia ser mais, mas eles chegaram a três, porque eles começaram a ver essa perspectiva. Por exemplo, ali ele fala, as pessoas, quem é um crítico não vai acreditar em profecia, mas nós temos uma narrativa de Isaías, né, que é lá do século 7, né? Século 7, século 8, e ele fala, ó, e eu vou levantar Ciro, o meu ungido, né? Entendeu? Ou seja, isso aqui foi alguém que é do período de Ciro, que escreveu sobre isso. Leitor implícito, né, receptor da narrativa construída pelo texto, apto a atualizar as significações na perspectiva induzida pelo autor. Como eu disse, né? Essa imagem do leitor equivale ao leitorado imaginário, ou seja, ele é o receptor da narrativa. Tá vendo aqui, ó? Apto a atualizar as significações do autor. O autor chegou no seu êxtase da sua narrativa, ou seja, de 100 leitores, 10 acreditou que a narrativa é real, é histórica. Então tá bom, pessoal. Então a gente vai para a próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar sobre esse tema, né? A alma da narrativa. O que é uma narrativa? O que é a narrativa composicional? Então a gente vai aí entrar forte, estudar forte para aprender sobre essa nova metodologia de estudo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, você entendeu? Deixa o seu joinha e se você gostar desses vídeos, o que você pode fazer para me ajudar? Não te cobro nada, não vou te pedir dinheiro nenhum, nada. O que eu apenas peço para que você reproduza esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Para que você venha fazer uma nova análise dos textos bíblicos, entendeu? Para não cair aí em mãos de picaretas, né? Uma coisa que eu vou dizer para vocês, não adianta você conhecer grego, conhecer hebraico, conhecer o método histórico crítico, se você não é honesto com o texto. Então, a honestidade do texto é uma coisa muito importante. Trabalhar o texto naquilo que o texto quer dizer. Nada de conspiração, nada de colocar coisa que o autor não disse, olhar a semântica de palavra, entendeu? Esses dias eu estava vendo um vídeo do Sabino, cara, o cara forçando que ali em Antioquia
os apóstolos faziam orgia. Pessoal, isso aqui é triste, sangra os olhos, sangra os ouvidos, assistir e ouvir aquilo, entendeu? Por quê? Adianta você conhecer grego, conhecer hebraico, igual como o Sabino conhece, e ser desonesto com o texto? Você entendeu? Então reflita. Então, se você gostou, deixa o seu like aí e muito obrigado por você estar inscrito no meu canal, canal do Mago Rabelo.